Olá! Hoje a nossa conversa vai focar no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Olá, sim, um capítulo bem interessante que mostra muito da dinâmica entre Paulo e a comunidade de Corinto, né? Exato. É uma relação intensa, cheia de altos e baixos. A gente vê aqui conflito, mas também arrependimento e, por fim, reconciliação. Muita emoção no texto, um misto de alívio, alegria, mas também exortação. Sim, já começa com aquele apelo forte no versículo 1 para se purificar de contaminações do corpo, do espírito, buscando a santidade. É um chamado sério. Bem direto ao ponto. E logo em seguida, no versículo 2, Paulo se defende, né? Olha, não prejudicamos ninguém, não corrompemos, não exploramos. Por que ele sentiria essa necessidade, assim, de se justificar dessa forma? Então, isso provavelmente está ligado, sim, a alguma tensão anterior e como o próprio Paulo vai mencionar aquela carta mais dura que ele escreveu antes. Aquela que ele menciona nos versículos 8 e 9. Essa mesma. Havia rusgas, claramente, mas o que eu acho incrível é como ele contrasta isso com a declaração do versículo 3, sabe? Vocês têm lugar em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. É muita entrega, né? Mostra uma profundidade nesse relacionamento, apesar dos problemas. E essa intensidade continua. Ele fala da alegria dele, mesmo com as tribulações. Versículo 4. Sim, e ele descreve bem a situação na Macedônia, né, no versículo 5. Diz que teve conflitos por fora, temores por dentro. Uma situação bem difícil. Totalmente. Mas aí, chega Tito. E isso parece mudar tudo. A chegada de Tito é o ponto de virada, sem dúvida. O conforto que Paulo sentiu, segundo ele, não foi só por ter o amigo ali por perto, sabe? Entendi. Foi principalmente pelas notícias que Tito trouxe dos coríntios, versículos 6 e 7. Tito contou do anseio deles por Paulo, da tristeza deles pelo que aconteceu, do zelo que eles tinham. Isso sim transformou a angústia de Paulo em grande alegria. E isso nos leva àquela questão da carta anterior, a que causou tristeza, versículos 8 e 9. É um ponto bem delicado. Sim, vamos olhar isso com calma. Paulo admite que a carta magoou os coríntios. Ele até diz que se arrependeu por um momento de ter escrito. Mas depois ele fica feliz, não pela tristeza em si, mas pelo resultado dela. Exatamente. E aí vem o coração do capítulo, para mim, que é o versículo 10. A distinção que ele faz é crucial Qual a distinção? entre a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, e a tristeza do mundo, que produz morte. Tristeza segundo Deus. O que seria isso na prática? Olha, não é aquela culpa que só esmaga, sabe? Aquela vergonha que destrói a pessoa. É um pesar genuíno pelo erro, mas um pesar que impulsiona para a mudança, que leva a buscar consertar as coisas. É um reconhecimento que gera ação. Entendi. Uma tristeza produtiva, digamos assim. Isso. E Paulo viu os frutos dessa tristeza nos coríntios. Ele lista no versículo 11 a diligência deles para se explicar, a indignação contra o erro, o temor, a saudade de Paulo, o zelo, até a punição de quem errou. Eles mostraram com ações que estavam do lado certo da questão. Provaram sua inocência no assunto, como diz o texto. Exato. E isso conecta com o propósito daquela carta dura, que ele esclarece no versículo 12. Que não era só focar em quem ofendeu ou foi ofendido? Não. O objetivo maior, segundo Paulo, era que a dedicação, o cuidado dos coríntios por ele ficasse claro, para eles mesmos, diante de Deus. O foco era restaurar o relacionamento. E essa restauração aconteceu, trouxe ânimo para Paulo e também uma alegria imensa para Tito, né? Versículos 13 a 15. Sim. Tito ficou revigorado, diz Paulo, pela obediência deles, pelo modo como o receberam com respeito, com temor e tremor, aquilo que Paulo tinha falado de bom sobre os coríntios para Tito. Se confirmou. Se confirmou totalmente. Isso leva àquela declaração final, poderosa, no versículo 16. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Que desfecho, hein? Depois de tanta tensão. Um desfecho muito forte mesmo. Então, para a gente amarrar,
Vimos aqui essa dinâmica complexa da repreensão necessária, né? O poder que um arrependimento sincero tem, essa tal tristeza segundo Deus, e a alegria profunda que pode vir da reconciliação. Sim, mesmo depois de conflitos bem sérios. Exato. Isso talvez deixe uma questão para a gente pensar, né? Como essa diferença entre a tristeza segundo Deus, que edifica, e a tristeza do mundo que destrói. Como isso aparece nas nossas relações hoje? O que distingue um remorso que realmente leva a uma mudança boa de um pesar que só corrói por dentro? Uma excelente reflexão para a gente levar desse capítulo.